Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa em qual período, onde você estiver acessando esse vídeo, fica aí o meu bom dia, o meu boa tarde ou o meu boa noite. Que Deus seja louvado. Então, através desse vídeo, eu quero deixar aqui registrado e poder compartilhar com você a leitura do capítulo 9 do livro de Êxodo. Isso mesmo, capítulo 9 do livro de Êxodo. Esse capítulo, ele vai abordar a quinta praga, a sexta praga e a sétima praga. A quinta praga, que é a morte dos rebanhos, a sexta praga, que é feridas purulentas, e a sétima praga, que é o granizo. Então, esse capítulo 9 vai abordar essas três pragas, de 10 pragas, vai abordar três, ou seja, a primeira foi no capítulo 7, aí no capítulo 8 nós tivemos a segunda, a terceira e a quarta, e agora a quinta, a sexta e a sétima. Vamos de leitura? Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me prestem culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos: os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. A sexta praga, feridas purulentas. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Tire um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés a espalhará no ar, diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre a terra do Egito. E feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar. As feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. A sétima praga, granizo. Disse o Senhor a Moisés: Levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe meu povo ir, para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo, com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar a você o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. Amanhã a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação
até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos de tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caiam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente a terra de Gozem, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Mais uma vez, Deus então estava poupando o seu povo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: desta vez eu pequei. O Senhor é justo e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais, eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairão mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é temer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o sendeiro nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Aleluia! 35 versículos, capítulo 9. Podemos dividi-lo também em 6 partes. Versículo 1 ao versículo 7, a morte do gado. Versículo 8 ao versículo 12, a praga das úlceras. Versículo 13 ao 21, as palavras do Senhor. Versículo 22 ao 26, a praga da chuva de granizo. Versículo 27 ao 33, o pedido de Faraó. E versículo 34 e 35, o coração endurecido de Faraó. Em Êxodo capítulo 9, começa com um relato com um relato da praga que atinge os rebanhos. Ela faz com que os bois, as vacas, touros, jumentos, camelos e ovelhas fossem atingidos e mortos. Essa praga com certeza abalou e muito o setor financeiro do Egito. Enquanto isso, em Gozem, havia paz e saúde sobre os animais dos israelitas. Mais uma vez, o Senhor fez distinção entre seu povo e os incrédulos egípcios. Diante disso, Faraó permaneceu endurecido e não permitiu que Israel saísse para adorar no deserto. A sexta praga
Os egípcios foram atingidos com feridas graves em seu corpo. Nem mesmo os magos do Egito puderam fazer nada. Seu conhecimento na medicina era inútil. Até eles mesmos foram atingidos. E aí, o capítulo 9, então, encerra com a 7ª praga, que é a praga do granizo. A chuva de granizo, ela inicia a série das 3 últimas pragas e também as mais severas contra o Egito. Diante da teimosia de Faraó, o Senhor ordenou a Moisés que desse o aviso de que o juízo estava vindo, e alguns egípcios crendo se prepararam. O granizo destruiu todas as lavouras egípcias, mas em Gozem nada aconteceu, porque lá estavam os israelitas. Essa praga agravou muito mais a crise econômica e, com certeza, piorou a escassez de alimento no reino. Mesmo assim, endurecido, Faraó continuou sem obedecer a Deus. É o que acontece com muitas pessoas que hoje, principalmente os que já são filhos de Deus, eles não obedecem a palavra de Deus, não obedecem a orientação de Deus, não seguem à risca, os mandamentos de Deus, e aí vem sobre eles. Não é que Deus é mau, não, Deus é bom, mas eles colhem do próprio fruto. Que fruto é esse? Ou eles colhem das atitudes errôneas que eles tomam. Fazem escolhas errôneas, e na nossa vida é assim. Muitas vezes fazemos escolhas errôneas e vamos sofrer as consequências lá na frente. Não é que Deus não é ruim, não. Deus é bom. Mais uma vez eu insisto em falar isso. Mas nós somos frutos das nossas decisões. Nós somos frutos das nossas decisões. Pense nisso, medite nessa palavra e tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço, um grande beijo do pastor Geraldo Magela e até o próximo vídeo, querendo Deus. Deus te abençoe.